E se você pudesse recomeçar? E se uma viagem solitária se transformasse no amor mais intenso da sua vida? Hoje eu trouxe a história de Stella e Roberto. Ela recém-divorciada buscando curar as feridas da traição, ele um eterno solteiro cansado da solidão. Dois corações machucados que se encontram nas ruas históricas de Paraty e descobrem uma paixão avassaladora. Sem medo, sem vergonha, sem limites. Deixe seu like, se inscreva e ative o sininho. Agora prepare-se para uma história de amor maduro, intenso e absolutamente arrebatador. Stella Cardoso observava pela janela do ônibus as montanhas cobertas de Mata Atlântica que cercavam a estrada. Aos 48 anos, estava fazendo algo que nunca havia feito em toda sua vida: viajando sozinha. 25 anos de casamento haviam terminado 3 meses atrás, quando descobriu, pela 4ª vez, que seu marido mantinha um caso. Mas dessa vez foi diferente. Dessa vez, Stella não chorou, não implorou, não perdoou. Simplesmente pegou suas coisas e saiu. Seus amigos ficaram chocados. Depois de tanto tempo juntos, por causa de uma aventura. Mas Stella sabia a verdade: não era uma aventura. Eram 4 que ela sabia. Quantas mais teria havido? Ela olhou para seu reflexo no vidro. Cabelos castanho acobreados caindo em ondas soltas até os ombros. Alguns fios grisalhos que agora ela exibia com orgulho em vez de esconder. Olhos verdes que haviam perdido o brilho durante anos, mas que agora começavam a despertar. Aos 48, ela finalmente estava aprendendo quem era Stella sem o esposa de. Paraty foi uma escolha aleatória. Ela havia jogado um dedo no mapa e decidido: vou para lá. Uma semana sozinha, sem planos, sem obrigações. Apenas ela e o desejo de se redescobrir. O ônibus parou no centro histórico, e Stella desceu com sua mochila. O calor de janeiro a envolveu como um abraço. As ruas de pedra irregulares, as casas coloniais coloridas, o cheiro do mar misturado com o aroma de café das pousadas, tudo era perfeito. Ela caminhou sem destino, observando tudo com olhos de criança. Parou em uma galeria de arte, entrou em uma livraria cheia de livros antigos, provou um pastel de camarão em um quiosque na praça. Era no fim da tarde, enquanto caminhava pela Rua do Comércio admirando as fachadas históricas, que esbarrou nele. Literalmente. Stella estava olhando para cima, admirando uma janela colonial, quando colidiu com um corpo sólido. Mãos fortes a seguraram pelos braços, impedindo que ela caísse nas pedras irregulares. Cuidado! A voz era profunda, rouca, com um sotaque carioca suave. Stella ergueu os olhos e encontrou um homem que a deixou momentaneamente sem palavras. Ele tinha cerca de 48, 49 anos, cabelos castanho escuros com fios grisalhos nas têmporas, olhos cor-de-mel que brilhavam com inteligência e humor, pele bronzeada de quem vivia perto do mar. Alto, ombros largos, corpo atlético mas natural. Usava uma camisa de linho branca com as mangas dobradas e uma bermuda bege. Tinha um sorriso torto que era pura sedução. Desculpa. Estava distraída. Stella sentiu o calor subir pelo rosto. Paraty tem esse efeito nas pessoas. Ele sorriu, e ela notou as pequenas rugas ao redor dos olhos dele, sinais de quem sorria muito. Primeira vez aqui? É. Como você sabe? Pelo jeito que você olha tudo. Ele ainda não havia soltado os braços dela, e Stella estava estranhamente consciente do calor das mãos dele através do tecido fino de seu vestido. Como se cada pedra, cada casa fosse mágica. E não é? Ele riu, finalmente soltando o é sim. Eu moro aqui há 10 anos e ainda me pego olhando assim às vezes. Ele estendeu a mão. Roberto. Roberto Mendes. Stella. Ela apertou a mão dele, e de novo aquela corrente elétrica. Prazer, Stella. A forma como ele disse seu nome, prolongando cada sílaba, fez algo se revirar em seu estômago. Está hospedada onde? Na pousada do Sandy. Boa escolha. Ótima localização. Ele hesitou, então sorriu novamente. Olha, sei que acabamos de nos conhecer, mas posso te oferecer um café? Conheço um lugar com a melhor vista de Paraty.
Prometo que não sou psicopata. Estela deveria ter dito não. Deveria ter sido sensata, cautelosa. Mas olhou para aqueles olhos cor-de-mel e ouviu a si mesma dizer: café seria ótimo. O lugar era um pequeno café no segundo andar de uma casa colonial, com uma varanda que dava para toda a baía. Eles se sentaram em uma mesa de canto, e conforme o sol começava a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa, Estela se pegou contando coisas a Roberto que não havia contado a ninguém. 25 anos. Ela mexia no copo de café gelado. Parece uma vida inteira. E em alguns aspectos, foi. Casei aos 23, achando que era para sempre. O que aconteceu? Ele não conseguia manter a calça no lugar. Estela surpreendeu-se com sua própria franqueza, mas havia algo em Roberto que a fazia sentir segura. 4 casos que eu descobri. Provavelmente mais que eu não descobri. Roberto fez uma careta. Idiota. Desculpa. Seu ex-marido. É um idiota. Roberto se inclinou para a frente, seus olhos fixos nela. Só um idiota trairia uma mulher como você. Estela sentiu o coração acelerar. Você nem me conhece. Não preciso. Posso ver. Ele gesticulou vagamente em direção a ela. Está tudo aí. A inteligência nos olhos, a força na forma como você se porta, a vulnerabilidade que você está tentando esconder atrás da falsa indiferença. Ele sorriu. E você é linda. Não aquela beleza de revista, mas algo real. Algo que rouba o fôlego. Estela não sabia o que dizer. Fazia anos que alguém a olhava assim, que alguém realmente a via. E você? Ela desviou o assunto, desconfortável com a intensidade. Por que um homem como você está sozinho? Roberto riu, mas havia uma nota amarga no som. Porque eu sou um covarde. Ele disse simplesmente. Passei a vida inteira evitando compromisso, usando o trabalho como desculpa, convencendo a mim mesmo de que gostava da liberdade. Ele olhou para as próprias mãos. E então acordei um dia com 48 anos, sozinho em uma casa vazia, e percebi que liberdade sem ninguém para compartilhar é apenas solidão com outro nome. A honestidade bruta o tornava ainda mais atraente. É por isso que está em Paraty? Para fugir dessa solidão? Não. Vim para Paraty para tentar encontrar algo que eu perdi. Ou talvez algo que nunca tive. Ele ergueu os olhos para ela. Propósito. Conexão. Algo real. Eles ficaram ali, olhando um para o outro por um longo momento, e Estela sentiu algo mudar. Não foi um clique dramático, mas um reconhecimento suave. 2 almas feridas que se reconheciam. Está com fome? Roberto perguntou de repente. Conheço um restaurante que serve a melhor muqueca da costa. Estou morrendo de fome. Então vem. Ele se levantou, estendendo a mão. Vou te mostrar o melhor de Paraty. Estela pegou sua mão sem hesitar. O jantar se estendeu por horas. Eles conversaram sobre tudo: livros, filmes, viagens, sonhos não realizados, arrependimentos, esperanças. A muqueca foi substituída por caipirinha, que foi substituída por sobremesa, que foi substituída por mais conversa. Quando finalmente saíram do restaurante, já passava da meia-noite. As ruas históricas de Paraty estavam desertas e iluminadas apenas por lampiões antigos, criando sombras dançantes nas paredes coloniais. É ainda mais bonito à noite. Estela sussurrou, como se falar alto fosse quebrar o encanto. Quer ver algo especial? Roberto perguntou, seus olhos brilhando travessamente. Depende do que é. Confia em mim? Estela deveria ter dito não. Mas olhou para aquele sorriso torto e disse: confio. Roberto a guiou pelas ruas sinuosas até chegarem à beira da baía. Havia um pequeno cais de madeira que se estendia sobre a água escura. Eles caminharam até o fim, e Roberto apontou para cima. Olha! Estela ergueu os olhos e perdeu o fôlego. O céu estava absolutamente coberto de estrelas, milhares delas, brilhando como diamantes sobre veludo negro. A Via Láctea era claramente visível, uma faixa luminosa cortando o céu. Meu Deus! Ela sussurrou. Sem poluição luminosa. Paraty é perfeita para observar estrelas. Roberto estava perto dela,
tão perto que ela podia sentir o calor de seu corpo. Venho aqui quando preciso lembrar que sou apenas uma pequena parte de algo muito maior. Stella virou-se para olhá-lo e encontrou-o já olhando para ela, não para o céu. Roberto. Stella, eu sei que acabamos de nos conhecer. Sei que isso é loucura. Mas... Ele tocou seu rosto com uma delicadeza que a fez tremer. Eu não consigo parar de pensar em te beijar desde o momento em que você esbarrou em mim. O coração de Stella batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Então me beija. Roberto não precisou de mais incentivo. Ele a puxou para seus braços e a beijou sob o céu estrelado de Paraty. O beijo foi diferente de tudo que Stella já havia experimentado. Não era apressado ou demandante. Era exploratório, quase reverente, como se Roberto estivesse saboreando cada segundo. Suas mãos estavam em sua cintura, firmes mas respeitosas, e quando ele aprofundou o beijo, Stella sentiu seus joelhos fraquejarem. Ela passou os braços ao redor do pescoço dele, pressionando seu corpo contra o dele, e Roberto gemeu contra sua boca. O som fez algo despertar dentro dela, algo que havia estado adormecido por anos. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes. Roberto apoiou a testa na dela. Isso foi incrível. Stella completou, sorrindo. Stella, Roberto hesitou. Não quero que isso seja apenas hoje. Não quero que você vá embora e eu nunca mais te veja. Eu estou aqui por uma semana. Uma semana. Ele sorriu, aquele sorriso torto que a derretia. Então vamos fazer dessa a melhor semana das nossas vidas. E foi exatamente o que fizeram. Os dias seguintes foram um turbilhão de descobertas, risadas e uma paixão crescente que nenhum dos dois tentava mais esconder. Roberto se tornou seu guia pessoal. Ele a levou para praias escondidas acessíveis apenas por trilhas, onde nadaram em águas cristalinas e se beijaram como adolescentes. Mostrou a ela os melhores restaurantes locais, onde comeram camarão fresco e beberam caipirinha enquanto assistiam ao pôr do sol. Mas foi nas noites que algo realmente mágico acontecia. Eles caminhavam pelas ruas históricas de mãos dadas, completamente alheios aos olhares curiosos. Paravam para se beijar encostados em paredes coloniais de 300 anos. Dançavam em barzinhos ao som de música ao vivo, corpos colados, movendo-se juntos como se fossem um só. As pessoas estão olhando. Stella sussurrou uma noite, enquanto Roberto a girava na pequena pista de dança de um bar. E daí, ele a puxou de volta, pressionando-a contra seu peito. Deixa eles olharem. Deixa eles verem que ainda sabemos viver. Stella riu, sentindo-se mais livre do que jamais se sentirá. Na terceira noite, depois de outro jantar delicioso e muita conversa, Roberto a acompanhou até a porta de sua pousada. Quer subir? Stella ouviu a si mesma perguntar, surpreendida com sua própria coragem. Roberto olhou para ela, seus olhos escurecendo com desejo. Você tem certeza? Em resposta, Stella o puxou pela camisa e o beijou, deixando claro exatamente o quanto tinha certeza. O quarto de Stella era simples mas charmoso, com uma cama grande de ferro, janelas que davam para o centro histórico, e uma brisa suave que entrava trazendo o cheiro do mar. Roberto fechou a porta atrás deles, e por um momento apenas ficaram parados ali, olhando um para o outro. A tensão sexual era palpável, elétrica. Stella. Roberto começou, sua voz rouca. Se você mudar de ideia. Não vou mudar. Ela se aproximou, colocando as mãos no peito dele. Roberto. Passei anos sendo a esposa perfeita, comportada, previsível. Ela olhou para ele através dos cílios. Essa semana é sobre eu fazer o que eu quero. E eu te quero. Roberto gemeu, puxando-a para um beijo que foi puro fogo. Suas mãos exploravam as curvas dela através do vestido, e Stella arqueou-se contra ele, sentindo a prova muito sólida de seu desejo. Você é perfeita. Roberto sussurrou contra sua boca, suas mãos encontrando o zíper de seu vestido. Absolutamente perfeita. Ele tirou seu vestido com uma reverência que a fez se sentir como uma deusa. Ficou parado, apenas olhando para ela em sua lingerie simples, e havia tanto desejo em seus olhos que Stella se sentiu poderosa.
Sua vez. Ela disse, com uma ousadia que não sabia possuir. Roberto tirou a camisa, revelando um torso musculoso mas natural, com pelos grisalhos no peito e uma pequena barriga que o tornava real, humano, incrivelmente sexy. Stella tocou sua pele, sentindo os músculos tensionarem sob suas mãos. Eles foram para a cama, e o que se seguiu foi uma exploração lenta, intensa, cheia de descobertas. Roberto tomou seu tempo, beijando cada centímetro de pele, aprendendo o que a fazia gemer, o que a fazia arquear. E Stella, pela primeira vez em anos, se permitiu ser completamente vulnerável, completamente presente. Quando finalmente se uniram, foi olhando nos olhos um do outro, conexão total. Roberto se movia com uma intensidade controlada, atento a cada reação dela, e Stella se perdeu nas sensações, no prazer que construía onda após onda. Roberto. Ela gemeu, sentindo-se à beira do abismo. Eu te peguei. Ele sussurrou, beijando-a profundamente. Deixa ir, amor. Eu te peguei. E ela deixou, caindo em um orgasmo tão intenso que viu estrelas. Roberto a seguiu momentos depois, seu corpo tenso, seu gemido rouco contra seu pescoço. Depois, entrelaçado sob os lençóis, suados e saciados, Roberto traçava padrões preguiçosos em suas costas. Isso foi. Ele começou. Inacreditável. Stella completou, sorrindo contra seu peito. Stella. Roberto fez uma pausa. Eu sei que é cedo. Eu sei que deveria ser mais cuidadoso. Mas preciso te dizer, estou me apaixonando por você. Stella ergueu a cabeça para olhá-lo, seu coração acelerando. Roberto. Não precisa dizer nada agora. Só queria que você soubesse. Mas Stella descobriu o que queria dizer. Queria ser honesta, vulnerável, real. Eu também. Ela sussurrou. Estou me apaixonando por você também. O sorriso que iluminou o rosto dele foi digno de 1.000.000 de estrelas. Os dias seguintes foram ainda mais intensos. Eles não se escondiam, não fingiam ser apenas amigos. Beijavam-se em público, dançavam agarrados, riam alto demais, viviam intensamente demais. Uma noite, depois de muitas caipirinhas em um bar com música ao vivo, decidiram fazer algo completamente louco. Roberto a levou para a praia deserta, e ali, sob a lua cheia, eles tiraram as roupas e correram para o mar. A água estava morna, e eles nadavam e brincavam como crianças, completamente livres. Roberto a pegou pela cintura, e ela enrolou as pernas ao redor dele, e se beijaram ali, balançando com as ondas suaves. Você está me deixando louco, Roberto disse, suas mãos explorando embaixo d'água. Completamente louco. Bom. Stella mordeu seu lábio inferior. Por que você está fazendo o mesmo comigo? Eles fizeram amor ali mesmo, no mar, com as estrelas como testemunhas, e foi selvagem e livre e absolutamente perfeito. Outra noite, Roberto apareceu em sua pousada com uma moto. Vamos dar um passeio. Agora? São 10 da noite. Melhor hora. Vem. Stella subiu na moto atrás dele, envolvendo com os braços, e eles saíram pelas estradas costeiras. O vento em seu rosto, o rugido do motor, o calor do corpo de Roberto contra o dela, era embriagante. Eles pararam em um mirante isolado, e Roberto a prensou contra a moto, beijando-a com uma fome que fez seus joelhos fraquejarem. Aqui? Ela ofegou quando ele começou a beijar seu pescoço. Aqui. Ele confirmou, e a forma como ele a tocou, como a adorou ali sob o luar, fez Stella entender que ela nunca havia realmente vivido antes. Apenas existido. No quinto dia, deitados na cama depois de mais uma tarde de paixão, Stella finalmente abriu-se completamente. Tenho medo. Ela confessou, traçando círculos no peito dele. Do quê? De confiar. De me entregar. Ela fez uma pausa. As traições, elas me quebraram de formas que eu nem percebi. Fiquei me perguntando o que estava errado comigo, porque eu não era suficiente. Roberto virou-se de lado, forçando-a a olhá-lo. Escuta bem o que vou te dizer. Sua voz era firme, intensa. Não havia nada de errado com você. Nada.
Seu ex-marido era um covarde fraco que não merecia você. Ele tocou seu rosto com ternura. E eu nunca vou te trair. Não porque sou perfeito, mas porque finalmente encontrei algo que vale a pena proteger. Como você pode ter tanta certeza? Você mesmo disse que sempre evitou compromisso. Exatamente por isso. Porque sei o que é viver sem isso. Ele beijou sua testa. Stella, passei 48 anos sozinho porque nunca encontrei alguém que me fizesse querer ficar. E então você esbarrou em mim naquela rua, e tudo mudou. Tudo. Lágrimas escorriam pelo rosto de Stella agora. Tenho medo de acreditar nisso. Eu sei. Roberto a puxou para seus braços, segurando-a com força. Mas vou te provar. Todos os dias, de todas as formas, vou te provar que você pode confiar em mim. Mas Stella estava descobrindo algo mais sobre si mesma nessa semana em Paraty. Estava descobrindo seu próprio poder, sua própria sexualidade. Uma noite, ela decidiu surpreender Roberto. Vestiu um vestido vermelho justo que havia comprado naquela tarde, maquiou-se caprichadamente, soltou os cabelos em ondas sedutoras. Quando Roberto chegou para buscá-la para o jantar, ele congelou na porta. Stella. Sua voz era rouca, seus olhos escurecidos de desejo. Gostou? Ela perguntou, girando lentamente, sabendo exatamente o efeito que estava causando. Você está tentando me matar? Ela riu, aproximando-se dele com um requebrado nos quadris. Talvez. Ela passou os dedos pelo peito dele, sentindo o coração acelerado. Ou talvez eu só queira ver você perder o controle. Roberto gemeu, puxando-a para um beijo desesperado. Não vamos sair para jantar. Vamos? Eventualmente. Stella mordeu seu lábio. Mas primeiro, ela o empurrou para a cama, e pela primeira vez foi ela no controle, explorando, provocando, levando-o à loucura. E quando Roberto finalmente a virou, assumindo o controle de volta, foi intenso e apaixonado e absolutamente devastador. Stella estava redescobrindo não apenas o amor, mas a si mesma. Estava descobrindo que era sexy, desejável, poderosa. E Roberto adorava cada segundo disso. Você me deixa louco. Ele dizia frequentemente, olhando para ela como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. E Stella, pela primeira vez, acreditava. O último dia chegou rápido demais. Stella havia reservado o ônibus de volta para o dia seguinte, e a realidade começava a pesar. Eles estavam no mesmo cais onde haviam se beijado pela primeira vez, observando o pôr do sol em silêncio pesado. Não vai. Roberto disse de repente. O quê? Ele se virou para ela, pegando suas mãos. Não volta. Fica aqui. Fica comigo. Roberto. Stella sentiu seu coração se partir. Eu tenho uma vida em São Paulo. Trabalho, apartamento, amigos. E eu tenho uma vida aqui. Uma casa na praia, meu negócio de turismo, essa cidade que eu amo. Ele apertou suas mãos. Mas nada disso importa se você não estiver aqui. Nos conhecemos há uma semana. E? Ele sorriu aquele sorriso torto. Minha avó sempre dizia que quando você sabe, você sabe. E eu sei, Stella. Sei que você é a pessoa que eu esperei a vida toda. Lágrimas corriam pelo rosto de Stella. Tenho medo. Eu também. Roberto admitiu. Estou apavorado. Porque pela primeira vez tenho algo a perder. Mas prefiro ter você e estar apavorado do que não ter você e estar seguro. Stella queria dizer sim. Queria tanto. Mas 25 anos de cautela, de sempre fazer a coisa certa, não se dissolviam em uma semana. Roberto, eu preciso de tempo. Preciso pensar. Ela viu a decepção em seus olhos, mas ele assentiu. Entendo. Ele a puxou para um abraço. Mas promete uma coisa? O quê? Promete que vai pensar com o coração, não só com a cabeça. Prometo. A manhã seguinte foi agoniante. Roberto a acompanhou até a rodoviária, segurando sua mão como se ela fosse desaparecer se ele soltasse. Quando o ônibus foi chamado, Stella se virou para ele, memorizando cada detalhe de seu rosto. Essa foi a melhor semana da minha vida. Ela disse,
A voz embargada. A minha também. Ele tocou seu rosto. Estela, não importa o que você decidir. Obrigado. Por me mostrar que ainda posso sentir isso. Por me mostrar que ainda estou vivo. Eles se beijaram uma última vez, e foi cheio de promessas não ditas e lágrimas não derramadas. Te amo. Roberto sussurrou contra seus lábios. Eu também te amo. E então ela subiu no ônibus e partiu, olhando pela janela traseira até Roberto desaparecer de vista. As 2 semanas seguintes foram as mais miseráveis da vida de Estela. Ela tentou voltar à rotina, trabalho, academia, encontros com amigas, mas tudo parecia sem cor, sem vida. À noite, deitada em sua cama, ela olhava para o teto e pensava em Roberto. No sorriso torto dele, na forma como ele a fazia rir, na intensidade com que ele a amava. Seu telefone estava cheio de mensagens dele. Saudade. O pôr do sol está lindo hoje. Desejei que você estivesse aqui. Passei naquele restaurante onde comemos na primeira noite. Parecia errado sem você. E todas as noites, eles conversavam por videochamada, e era doce e doloroso ao mesmo tempo. Como você está? Ele perguntava sempre, e ela podia ver a esperança em seus olhos. Bem, ela mentia. E você? Mentindo também. Uma noite, 2 semanas depois de sua partida, Estela estava olhando fotos da viagem quando percebeu algo. Em todas as fotos antes de conhecer Roberto, ela estava sorrindo, mas seus olhos estavam vazios. Nas fotos com ele, ela estava radiante, viva, feliz. Foi então que ela entendeu. Estava vivendo com medo em vez de com coragem. Estava deixando o passado definir seu futuro. Sua melhor amiga, Ana, veio visitá-la naquela noite e encontrou Estela fazendo malas. O que você está fazendo? Voltando para Paraty. Estela, você tem certeza? Pela primeira vez em anos, tenho certeza absoluta. Ela olhou para a amiga. Ana, passei 25 anos vivendo para um homem que não me valorizava. Agora tenho a chance de viver para mim mesma, com um homem que me adora. Por que eu deixaria isso passar? Ana sorriu, lágrimas nos olhos. Então vai. Vai ser feliz. Estela não avisou Roberto que estava voltando. Pegou o primeiro ônibus da manhã e chegou em Paraty no fim da tarde. Com sua mala e uma mochila grande, ela caminhou pelas ruas históricas até a casa que Roberto havia lhe mostrado. Uma linda casa colonial que ele havia restaurado e transformado em agência de turismo e moradia. Seu coração batia tão forte que doía. E se ele tivesse mudado de ideia? E se 2 semanas fossem tempo suficiente para ele perceber que havia sido um erro? Ela bateu na porta, segurando a alça de sua mala com força. A porta se abriu, e lá estava ele. Cabelos bagunçados, sem camisa, shorts de praia, e a expressão mais surpresa que ela já havia visto. Estela? Ele piscou, como se não acreditasse no que estava vendo. Você está aqui? Voltei. Ela disse, sua voz tremendo. Voltei para ficar. Se a oferta ainda estiver de pé. Roberto ficou congelado por 1 segundo. Então um sorriso enorme iluminou seu rosto, e ele a pegou nos braços, girando-a no ar enquanto ria. A oferta sempre vai estar de pé. Ele a colocou de volta no chão, pegando seu rosto entre as mãos. Você veio mesmo. Você voltou para mim. Voltei. Estela sorriu através das lágrimas. Porque percebi que você tinha razão. Quando você sabe, você sabe. E eu sei que é aqui que eu quero estar. Com você. Roberto a beijou ali mesmo, na porta de sua casa, com a mala ainda na calçada, e foi o beijo mais perfeito de todos, cheio de promessas, de recomeços, de amor verdadeiro. Entra. Ele disse finalmente, pegando sua mala. Bem-vinda para casa, amor. Os primeiros dias foram de adaptação. Estela ligou para sua filha em São Paulo, que chorou de felicidade ao saber que a mãe tinha finalmente colocado a própria felicidade em primeiro lugar. Mãe, eu te apoio totalmente. Você merece isso. Ela ajustou seu trabalho para ser remoto, e quando isso não funcionou completamente, decidiu algo radical, pediu demissão. Aos 48 anos,
Pela primeira vez na vida, ela estava fazendo exatamente o que queria. Tenho economias. E quem sabe, talvez eu escreva aquele livro que sempre quis escrever. Ela disse a Roberto uma noite, enquanto jantavam na varanda da casa com vista para a baía. Posso ser sua primeira crítica. Pode ser minha musa. Roberto riu, pegando sua mão através da mesa. Estela, obrigado. Por quê? Por confiar em mim. Por confiar nisso. Ele fez um gesto entre eles. Sei que não foi fácil. Estela se levantou, indo até ele e sentando-se em seu colo. Não foi. Ainda tenho medo às vezes. Ela admitiu. Acordo no meio da noite e penso, e se isso der errado? E se eu for traída de novo? Roberto assegurou com força. E quando isso acontece, quero que você me acorde. Quero estar aqui para te lembrar que isso é diferente. Que eu sou diferente. Você é. Ela tocou seu rosto. Você me faz sentir segura de formas que nunca senti. E você me faz sentir completo de formas que nunca imaginei possível. Eles se beijaram, suave e longamente, e então Estela sentiu aquele familiar calor se espalhar por seu corpo. Leva eu pra cama. Ela sussurrou. Com prazer. Os meses seguintes foram de descobertas, ajustes e muito amor. Eles criaram uma rotina que era deles. Café da manhã na varanda assistindo o nascer do sol, trabalho pela manhã, Roberto com sua agência, Estela escrevendo, almoços longos juntos, tardes na praia, noites cozinhando juntos ou explorando os restaurantes de Paraty. E à noite eles continuavam explorando um ao outro com a mesma paixão do início, mas agora com a intimidade de quem verdadeiramente se conhece. Estela descobriu que Roberto adorava quando ela usava lingerie vermelha. Ele descobriu que ela derretia quando ele beijava aquele ponto específico atrás de sua orelha. Eles riam, brincavam, às vezes era intenso e outras vezes era suave, mas sempre era real, sempre era conectado. Você sabe que ainda me deixa louco, não sabe? Roberto dizia frequentemente, observando-a pela casa. Bom, Estela respondia com aquele sorriso sedutor que ela havia aprendido a usar. Esse é o plano. E ela descobria novas formas de seduzi-lo, uma dança provocante enquanto cozinhavam, um beijo surpreendente quando ele estava trabalhando, aparecendo na agência dele usando apenas um casaco e sugerindo um almoço prolongado em casa. Você vai me matar. Roberto ria, mas seus olhos diziam o quanto ele adorava. Mas não era só paixão física. Era o jeito que ele trazia café na cama quando ela estava concentrada escrevendo. Era a forma como ela massageava seus ombros depois de um dia longo. Era sentar no sofá em silêncio confortável, ela lendo, ele desenhando, apenas felizes de estar perto um do outro. Claro que nem tudo era perfeito. Havia momentos em que os fantasmas de Estela voltavam. Uma noite, Roberto chegou tarde da agência. Um grupo de turistas havia tido um problema e ele precisou resolver. Quando entrou em casa, encontrou Estela sentada no escuro, braços cruzados. Onde você estava? Na agência, amor. Te mandei mensagem. Ele acendeu a luz, confuso. Vi a mensagem. Então qual é o problema? Estela sentiu as lágrimas chegarem, odiando-se por isso. Ele sempre chegava tarde. Sempre tinha uma desculpa. E sempre era mentira. A compreensão iluminou o rosto de Roberto. Ele se ajoelhou na frente dela, pegando suas mãos. Estela, olha para mim. Ele esperou até ela encontrar seus olhos. Eu não sou ele. Quando eu digo que estou na agência, estou na agência. Quando digo que te amo, te amo. Ele beijou suas mãos. E se você quiser, pode vir comigo. Pode verificar. Não tenho nada a esconder. Não. Estela balançou a cabeça, envergonhada. Desculpa. Eu sei que você não é ele. Eu sei. É só que às vezes as feridas antigas ainda doem. Eu entendo. Roberto a puxou para seu colo. Mas vamos curar essas feridas juntos, ok? No tempo que for necessário. E ele fazia exatamente isso. Era paciente quando ela tinha crises de insegurança. Mandava mensagens frequentes quando estava fora. Incluía ela em todas as partes de sua vida. E lentamente,
Muito lentamente, Stella começava a realmente acreditar que era seguro. 6 meses depois de Stella se mudar para Paraty, sua filha Camila veio visitá-los, trazendo o namorado. Roberto estava nervoso. Era a primeira vez que conheceria a família de Stella. E se ela não gostar de mim? Vai gostar. Stella o tranquilizou, arrumando a mesa para o jantar. Como não gostar de você? Quando Camila chegou, ela observou Roberto com olhos críticos de filha protetora. Mas durante o jantar, conforme Roberto contava histórias engraçadas de Paraty e claramente adorava a mãe dela, Camila relaxou. Mais tarde, na cozinha enquanto preparavam sobremesa, Camila abraçou Stella. Ele é bom para você, mãe. Posso ver nos seus olhos. Você está feliz de verdade. Estou. Stella sorriu. Estou mais feliz do que jamais fui. Então ele tem minha bênção. Mas se ele machucar você... Camila fez um gesto ameaçador com a faca de sobremesa. Stella riu. Não vai machucar. E enquanto observava Roberto conversando animadamente com o namorado de Camila na sala, gesticulando enquanto descrevia uma trilha, Stella soube que estava certa. Ele não ia machucar. Porque ele a amava com uma intensidade e honestidade que ela nunca havia experimentado. Foi em uma noite comum, 6 meses após o retorno de Stella, que Roberto fez a pergunta que mudaria tudo. Eles estavam na praia, a mesma onde haviam nadado naquela primeira semana louca. Estavam deitados na areia, observando as estrelas, quando Roberto se virou de lado para olhá-la. Stella? Casa comigo. Stella sentou-se bruscamente, olhando para ele com os olhos arregalados. O quê? Roberto também se sentou, pegando suas mãos. Não tinha anel, não tinha discurso preparado, apenas ele e ela e a verdade crua entre eles. Casa comigo. Ele repetiu. Eu sei que você passou por um casamento ruim. Sei que a palavra casamento pode te assustar. E se for demais, tudo bem. Não preciso de papel para te amar. Mas eu quero. Ele sorriu. Quero te chamar de minha esposa. Quero ter o direito oficial de te irritar pelos próximos 50 anos. Quero que quando as pessoas perguntarem, eu possa dizer essa é minha esposa com todo o orgulho do mundo. Stella sentiu lágrimas rolarem pelo rosto. Roberto. E eu prometo, Stella. Prometo te honrar, te respeitar, te amar todos os dias. Prometo nunca te trair, nunca te enganar, nunca te fazer sentir menos que a mulher incrível que você é. Ele limpou suas lágrimas com o polegar. Prometo fazer o casamento que você merecia ter tido desde o início. Você tem certeza? Você passou a vida toda dizendo que nunca queria se casar. Porque estava esperando pela pessoa certa. Roberto tocou seu rosto. Estava esperando por você. Stella olhou, esse homem que havia entrado em sua vida quando ela menos esperava, que a havia ensinado a confiar de novo, a amar de novo, a viver de novo. E soube sua resposta. Sim. Ela sussurrou. Sim, eu caso com você. O grito de alegria de Roberto ecoou pela praia vazia, e ele a pegou nos braços, girando-a enquanto ria. Quando a colocou de volta na areia, a beijou com tanta paixão que ela esqueceu onde terminava ela e começava ele. Vou fazer você tão feliz. Ele prometeu contra seus lábios. Você já faz. E ali mesmo, naquela praia sob as estrelas, eles fizeram amor com uma intensidade renovada, cada toque uma promessa, cada beijo um voto. Eles decidiram por um casamento simples, apenas família próxima e alguns amigos, na praia ao pôr do sol. Stella não queria nada grande ou ostensivo. Queria apenas real. Já tive o casamento grande. Ela explicou a Roberto enquanto planejavam. Vestido caro, festa cara, tudo perfeito por fora. Dessa vez, quero que seja perfeito por dentro. Como você quiser, amor. Roberto concordou. Contanto que você esteja lá, o resto não importa. Stella escolheu um vestido simples mas elegante em tom marfim, que fluía em ondas suaves. Roberto usaria um terno leve em linho bege. A cerimônia seria na praia, com um amigo oficiando. Nos dias que antecederam o casamento, Roberto estava nervoso de um jeito adorável. E se eu esquecer os votos?
Você não vai esquecer. E se chover? Não vai chover. E se você mudar de ideia? Estela parou o que estava fazendo e foi até ele, pegando seu rosto entre as mãos. Roberto Mendes, eu não vou mudar de ideia. Você é a melhor coisa que já aconteceu comigo. Você me salvou de uma vida de apenas existir. Me ensinou a viver de novo. Ela o beijou suavemente. Eu te amo. E em 3 dias, vou me casar com você na frente de Deus e todo mundo. E vai ser perfeito porque é com você. Roberto a puxou para um abraço apertado. Como eu tive tanta sorte. Nós 2 tivemos. O dia do casamento amanheceu perfeito. Céu azul, brisa suave, temperatura ideal. A cerimônia seria ao final da tarde, para capturar o pôr do sol. Estela se arrumou com a ajuda de Camila e suas amigas que vieram de São Paulo. Quando colocou o vestido e olhou no espelho, mal reconheceu a mulher que a olhava de volta. Ela estava radiante, os olhos brilhando, um sorriso genuíno no rosto. Mãe, você está linda. Camila tinha lágrimas nos olhos. Estou feliz. Estela disse simplesmente. Pela primeira vez em tanto tempo, estou verdadeiramente feliz. Na praia, cadeiras simples haviam sido dispostas na areia. Flores tropicais decoravam um arco simples. E lá estava Roberto, esperando, lindo em seu terno de linho, os olhos fixos no caminho por onde ela chegaria. Quando a música começou e Estela apareceu, Roberto sentiu o ar deixar seus pulmões. Ela estava absolutamente deslumbrante, caminhando descalça na areia em direção a ele, sorrindo aquele sorriso que era só dele. Quando ela chegou ao seu lado, Roberto pegou suas mãos, e ambos tinham lágrimas nos olhos. A cerimônia foi simples e perfeita. Eles trocaram votos que haviam escrito, promessas de amor, respeito, parceria, aventura. Estela, você apareceu na minha vida quando eu havia desistido de encontrar isso. Roberto disse, sua voz embargada. Você me mostrou que nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para amar. Prometo te honrar, te proteger, te fazer rir todos os dias, e te amar com cada fibra do meu ser pelo resto da minha vida. Estela limpou as lágrimas antes de falar. Roberto, você me ensinou a confiar de novo. Me ensinou que eu mereço ser amada completamente, honestamente, apaixonadamente. Ela sorriu através das lágrimas. Prometo te dar toda a confiança que você merece, te amar sem reservas, ser sua parceira em todas as aventuras, e te escolher todos os dias pelo resto da nossa vida. Quando foram declarados marido e mulher e Roberto a beijou, os aplausos e gritos de alegria foram abafados pelo som das ondas e do próprio coração de Estela. Ela estava casada. De novo. Mas dessa vez, era real. Dessa vez, era para sempre. A festa foi na casa deles, transformada com luzes de fada e mesas simples. Eles dançaram sua primeira dança como marido e mulher na varanda, de frente para o mar, movendo-se juntos como sempre fizeram, em perfeita sincronia. Senhora Mendes. Roberto sussurrou em seu ouvido. Gosto de como isso soa. Eu também. Estela sorriu. Embora às vezes ainda vou usar meu nome de solteira. Conquista feminista e tudo mais. Contanto que você use Senhora Mendes na cama, está tudo bem. Estela deu um tapa de brincadeira em seu braço, rindo. Mais tarde, depois que todos os convidados foram embora e eles estavam sozinhos em seu quarto, Roberto a ajudou a tirar o vestido com uma reverência que a fez tremer. Minha esposa. Ele disse, beijando seus ombros. Minha linda, incrível, perfeita esposa. Marido. Estela virou-se em seus braços. Meu marido lindo, paciente, apaixonado. Eles fizeram amor como marido e mulher pela primeira vez, e foi diferente. Havia uma profundidade nova, uma conexão mais intensa. Era compromisso traduzido em toque, promessas seladas em beijos, um futuro construído em cada suspiro. Depois, deitados entrelaçados, Roberto traçava padrões preguiçosos em suas costas. Feliz? Mais do que jamais imaginei possível. Estela respondeu honestamente. Sabe, quando saí de São Paulo há 1 ano, eu estava quebrada. Achava que minha vida tinha acabado aos 47 anos.
E agora? Agora sei que estava apenas começando. Ela ergueu a cabeça para olhá-lo. Você me deu uma segunda chance, Roberto. Segunda chance de amar, de confiar, de ser feliz. Você me deu o mesmo. Ele beijou sua testa. Me deu propósito, conexão, amor verdadeiro. Tudo que eu sempre quis, mas tinha medo de buscar. Então somos perfeitos um para o outro. Perfeitos. Roberto concordou, puxando-a para mais perto. E temos o resto de nossas vidas para provar isso. E eles tinham. Tinham manhãs preguiçosas na cama, tardes na praia, noites explorando Paraty de mãos dadas. Tinham discussões e reconciliações. Tinham rotina e aventura. Tinham momentos de paixão ardente e momentos de ternura tranquila. Tinham amor. Verdadeiro, maduro, profundo amor. Um ano depois, quando Stella finalmente publicou seu livro, uma história sobre recomeços e segundas chances, a dedicatória dizia simplesmente: para Roberto, que me ensinou que nunca é tarde para viver. E enquanto eles celebravam o lançamento na varanda de sua casa, observando o pôr do sol sobre Paraty, Stella soube que havia tomado a decisão certa. Havia largado tudo. Havia arriscado. Havia confiado. E havia encontrado não apenas o amor, mas a si mesma. E assim termina a história de Stella e Roberto, uma prova de que recomeçar não só é possível, mas pode ser a melhor decisão da sua vida. Espero que essa história tenha mexido com você, tenha mostrado que nunca é tarde para arriscar pelo amor, para confiar de novo, para viver intensamente. Que não importa quantas vezes você foi magoado, você ainda merece, e pode encontrar, um amor verdadeiro. Se essa história tocou seu coração, deixe aquele like. Isso ajuda demais o canal a crescer e alcançar mais pessoas que precisam dessa mensagem de esperança. Se você ainda não é inscrito, se inscreva agora e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias incríveis. E agora eu quero muito saber de você nos comentários. Você viveria um romance como esse? Largaria tudo por um amor que encontrou em uma viagem? Ou você acha que Stella foi impulsiva demais? Conta pra mim sua opinião. E se você passou por algo parecido, ou conhece alguém que viveu um grande amor depois de uma decepção, compartilhe sua história aqui. Se você tem alguém especial na sua vida que está com medo de recomeçar, de confiar de novo, de arriscar pelo amor, compartilhe este vídeo. Às vezes uma história é tudo o que precisamos para encontrar coragem. Lembre-se, você merece ser amado completamente, honestamente, apaixonadamente. Você merece alguém que te escolha todos os dias. E se você ainda não encontrou isso, não desista. Como Stella e Roberto provaram, o melhor pode estar logo ali na esquina, esperando você esbarrar nele. Muito obrigado por ficar comigo até o final. Sua presença aqui significa tudo. Nos vemos na próxima história e lembre-se, nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para amar, nunca é tarde para ser absolutamente, loucamente feliz. Um abraço enorme e até a próxima.